Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai conversar sobre a questão da reciclagem de nutrientes inicialmente, tá certo? Vai estar presente aí no manual de vocês, da página 33 a 42. E vocês também vão ter algumas páginas do caderno de atividades, no caso aí da página 12 até a página 15. E aí, como vocês já sabem, eu vou estar iniciando com a aula e a Marília vai estar retornando para fazer a correção junto com vocês, tá certo? Então, todo mundo atento, manual, reciclagem de nutrientes, unidade 6. Para começo de conversa, Emília estava se divertindo com um jogo de videogame antes de adormecer. Parece que ela estava gostando muito do jogo, pois está sonhando que está dentro dele. Primeira questão, você consegue dizer qual é o assunto do jogo de Emília? A gente vai ter aqui uma observação, né? Isso vocês vão observar na imagem do manual de vocês. E cada um vai refletir um pouquinho o que é que acha que esse jogo de Emília vai estar trazendo. Segunda questão. As personagens a serem escolhidas estão separadas em grupos. Você consegue identificá-los? Cada um vai mandar para mim no direct essa primeira e segunda questão desse momento de conversa, tá certo? Dando continuidade, diz o seguinte: por que você acha que os seres decompositores estão representados por um cogumelo? A gente vai ter uma imagem, né? Isso, uma seleção de personagens. E o primeiro questionamento é para saber por que é que você acha que os seres decompositores estão representados por um cogumelo. Vocês irão pesquisar o motivo e também vão me mandar no direct. A gente vai fazer um pouco diferente. Vocês vão ter que pesquisar essa resposta e também vão compartilhar comigo, tá certo? No sonho de Emília, ela está rodeada de animais. Eles oferecem perigo a ela porque a gente vai ter que observar se esses animais são animais selvagens, não é isso, ou domésticos. E a gente vai ter aí, com certeza, uma relação de perigo quando se trata dos animais selvagens, não é isso? Até aqueles animais que a gente acha que não nos oferecem perigo, mas eles podem estar em um ambiente que eles precisam se defender. Então, essa defesa pode ser um perigo para a gente, né? As relações alimentares nos ecossistemas. Esse aí vai ser o nosso tópico principal de hoje, é a abordagem do capítulo 1 dessa sexta unidade. As relações alimentares nos ecossistemas. Os seres vivos necessitam de energia. Emília tem o costume de, antes de dormir, ler, assistir TV ou jogar videogame. Essa noite ela jogou e, ao dormir, acabou ficando muito assustada em seu sonho. Primeira questão: você já teve um sonho assustador? Compartilhe com os colegas. Quem nunca teve, né? A gente às vezes sonha que está caindo. Quando a gente chega lá embaixo, a gente leva aquele susto e acorda, né? Entre outros sonhos que a gente sempre vai considerar como algo assustador, algum deles, né? Deus queira que não, mas aí, para quem sonhou, fica aquela reflexão de relembrar um pouco, né? Vamos acompanhar a trajetória de Emília nesse sonho para ver o que acontece. Olá, Emília, eu sou o guia. Não precisa se assustar. Esses animais não vão fazer mal a você. Eles estão cansados e precisam de energia. Energia? O que será essa energia que ele está relacionando? A gente vai lembrar um pouco da questão dos alimentos, né? Os alimentos, eles vão ter os nutrientes que a gente vai estar retirando ou repondo a energia gasta em nosso corpo, né? Relembre o que você já estudou em anos anteriores e responda: qual é a classificação dos animais que está ao redor de Emília, com base no seu tipo de alimentação? Para isso, consulte a abertura da unidade. A gente pode ter aí a classificação de animais carnívoros, né? Que são aqueles que vão se alimentar de carne. Os animais onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto das plantas, não é isso? A gente vai ter que também relembrar um pouco do conteúdo que a gente já estudou. Na terceira questão diz o seguinte:
Você já aprendeu em anos anteriores que todos os seres vivos necessitam de energia para realizar as suas atividades. De onde vem essa energia? Vem dos alimentos, né? Isso que a gente vai estar consumindo, a gente vai estar retirando as vitaminas, os nutrientes que vão estar presentes naquela alimentação, certo? Animais e vegetais possuem a mesma fonte de energia. Explique sua resposta. Os vegetais eles vão se alimentar de quê? Dos nutrientes do solo, não é isso? E os animais, a gente vai estar alimentando esses vegetais, que são plantas de uma forma geral, né? Mas aí são fontes de energias diferentes. É como se fosse um ciclo de energia ali, né? Você já sabe que as plantas produzem o seu próprio alimento a partir da luz solar e milha. Sim, dessa forma elas obtêm energia para viver. Essa questão da produção aí é a fotossíntese, não é isso? A gente vai ter ali aquele ciclo que a planta faz e ela vai estar produzindo seu próprio alimento. O guia completou a fala de Emília, dizendo que quando recebem luz, as plantas produzem alimento suficiente para obter energia para as suas funções diárias. Mesmo assim, ainda sobra muita energia, que vai beneficiar os seres humanos e os animais que as comerem, já que elas são incapazes, já que eles, nós, no caso, né, seres humanos, somos incapazes de produzir o seu próprio alimento. Os seres vivos somente possuem condições favoráveis de sobrevivência quando conseguem obter a energia de que necessitam. Para obtê-la, eles se relacionam uns com os outros e com o ambiente onde vivem. Venha, vou lhe mostrar que as relações de alimentação entre os seres vivos formam as cadeias alimentares. O que são cadeias alimentares? A gente vai ter aí um ciclo, não é isso? A gente já estudou um pouco lá das relações, não foi? Do mutualismo, que a gente tinha lá a dependência de animais uns com os outros, uns eram beneficiados, os outros eram prejudicados, não foi? Mas aí não deixa de ser uma relação. A gente vai conhecer agora a questão da cadeia alimentar, que é um ciclo, não é isso? Onde os animais se alimentam e sobrevivem. A cadeia alimentar. A primeira parada do jipe foi perto de um lago com muitos peixes e garças. Nossa, quantas garças! Esses peixes devem estar uma delícia. O guia aproveitou o comentário de Emília e explicou que o peixe estava fornecendo energia para as garças. O peixe que agora servia de alimento havia se alimentado de um peixe menor, e este, por sua vez, tinha se alimentado de uma planta aquática. Quer dizer, esse ciclo de alimentação é o que a gente chama de cadeia alimentar. O peixe se alimentou de uma planta, a garça veio e se alimentou desse peixe. Um outro animal pode vir e se alimentar da garça, e assim vai ser essa cadeia formada. Emília percebeu que uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de seres vivos, na qual um serve de alimento ao outro. Ou seja, os seres da cadeia alimentar mantêm relações de predação. Para representar essas relações, costuma-se utilizar setas, que significam é alimento para. Veja só uma cadeia alimentar que o guia mostrou. A Emília, a gente vai ter aqui, ó, a gente tem um gafanhoto, né? Isso, no caso, a plantação é alimentação para esse gafanhoto, como também é para essa lagarta, certo? No caso do gafanhoto, ele é alimentação para o sapo, assim como a lagarta também é. A cobra vai se alimentar do sapo, que também pode alimentar do gavião. O gavião também se alimenta da minhoca, é isso? E a gente vai ter aqui uma formação de uma cadeia alimentar. Tem a questão do beneficiado, né? Esse o beneficiado. Vai ter um prejudicado aí, né? Quem morreu, acabou. O guia explicou a Emília que todas as cadeias alimentares, seja elas terrestres ou aquáticas, iniciam-se com um ser capaz de captar a energia solar para produzir o seu próprio alimento. No caso, a gente vai ter, quando é terrestre, tem as plantas, né, que realizam aí a fotossíntese, ela produz seu próprio alimento e a partir dela vai iniciar essa cadeia. Essa energia é usada pelas plantas, algas e algumas bactérias. Então, no caso aí,
Do aquático, a gente vai ter as algas e também tem as bactérias, que é a questão do microscópio, tá certo? Emília tem razão. Cada participante da cadeia alimentar tem uma classificação. Aquele que produz o próprio alimento é chamado de produtor. O primeiro animal a devorar o produtor é chamado de consumidor primário. Por sua vez, aquele que devora o consumidor primário, ele é o consumidor secundário. E assim por diante. Quando os animais morrem, eles servem de alimentos para os decompositores, que são as bactérias e os fungos. Então, também, até quando morre, né, isso até quando morremos, também a gente vai ter aí a ação, né, isso na cadeia alimentar, no caso dos decompositores, que são as bactérias e os fungos, certo? Será que um animal sempre come o mesmo tipo de alimento? Vou lhe mostrar uma coisa, Emília. Primeiro, quero que você leia o texto. Conheça você também o texto que o guia deu para a Emília. A gente vai ter aí a garça branca e sua alvura implacável. Saiba mais sobre a ave. Esse texto aí foi feito por A Câmara é o Bicho, no dia 7 de março de 2016. Pedro Carneiro, Câmara dos Deputados. A garça branca habita áreas próximas a rios, lagos, praias e manguezais. Estas aves vivem em regiões tropicais e subtropicais de todos os continentes, exceto a Antártida, e se alimentam basicamente de peixes, pequenos anfíbios, crustáceos e outras espécies de animais aquáticos de pequeno porte. Apesar de alimentar-se principalmente de peixes, a garça branca já foi vista comendo quase que tudo que possa caber em seu bico. Pode consumir pequenos roedores, anfíbios, répteis, insetos e até o lixo. Aproxima-se de pescadores para pegar pequenos peixes por eles dispensados, chegando a comer na mão. É muito inteligente e pode usar pedaços de pão como iscas para atrair peixes dos quais se alimenta. Também é capaz de engolir cobras e preais. A garça branca é a mais comum das garças. No entanto, existem cerca de 60 gêneros desta ave. Veja que interessante. Ela não se alimenta só de peixes, mas também de uma série de animais como répteis, insetos, não é isso? É a forma como ela utiliza para sobreviver, para retirar a energia, né, isso desses alimentos, desses animais, desse lixo que ela vai estar coletando, certo? A câmara é o bicho, garça branca, isso aí é a referência, né, que já comentou com vocês. Foi acessado no dia 16 de junho de 2020 e foi retirado aí desse site, certo? Finalizamos a nossa aula de hoje. Vocês vão ter aí os exercícios do manual, página 33 a 42, e o caderno de atividades da página 12 até a página 15. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível lá no direct. Um beijão a todos, bom final de semana, e para quem vai estar na escola na próxima semana, a gente vai poder se ver com todos os cuidados, tá certo? Um beijo a todos e até a próxima aula.